Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio do Evangelho Raciocinado em 2021. Desejo um ano de muita paz, de muito amor, de muita harmonia e de muita luz para vocês. O ano anterior tivemos um ano difícil com o coronavírus, ainda temos um ano que se inicia com a pandemia, mas há muitos motivos para agradecermos. A pandemia escancarou, sim, algumas mazelas da nossa sociedade, o egoísmo, a falta de respeito às normas sanitárias, enfim, uma série de coisas que vimos e ficamos até assustados pelas reportagens, pelas matérias. Mas, em meio a toda essa tempestade, vimos luzes, vimos muitas pessoas com empatia, com amor, buscando entender a dificuldade, a dor do próximo, chorando junto, pessoas praticando a caridade, buscando fazer algo em prol do próximo, para ajudar o próximo, para aliviar a carga pesada do próximo. Isso é motivo de muito agradecimento, porque ao mesmo tempo que temos escancarado os nossos defeitos, muitos tiveram o seu despertar. Fora isso, tivemos um avanço extraordinário na ciência. Isso é incontestável. O mundo inteiro pesquisando, o mundo inteiro buscando uma solução, desenvolvendo uma vacina em tempo recorde. E isso é motivo de agradecimento. Por isso Deus nos coloca as nossas provas, nossas crises dentro da lei de progresso. Só há um caminho para nós: seguir em frente. Então, se você não conhece o Evangelho Raciocinado, por favor, se inscreva em nosso canal lá no Instagram, na nossa página, @evangelho.raciocinado. Temos postagens diárias, mensagens consoladoras. Temos o nosso podcast curto, 3, 4 minutos, uma mensagem de muita paz. E se inscreva aqui em nosso canal, agora sim, no YouTube, para receber as notificações de novos vídeos. E também deixe o seu like, pois isso é muito importante e valioso para nós. Tema de hoje: a importância da vida futura e o Evangelho. Por que eu escolhi esse tema para desenvolver hoje de uma forma bem objetiva? Porque a pandemia nos trouxe justamente a questão da morte. Muitas pessoas não pensam na morte, ignoram, vivem a vida de forma desarrazoada, desregulada, desrespeitando o próprio corpo, não só dela, mas das outras pessoas, cometendo prejuízos a ela mesma. E nessa pandemia, onde milhares de pessoas adoeceram, muitas morreram, houve esse despertar. A gente às vezes precisa desse choque para pensar sobre a morte. Então muitas pessoas ficaram hospitalizadas, passaram por situações delicadas, como também perderam pessoas queridas. Então é um assunto que sempre está em destaque, mas por conta da pandemia, acredito que muitos estão tendo esse despertar para pensar mais sobre. Somos só realmente o corpo físico? E depois que morremos, o que acontece? E aqui eu vou falar um pouco sobre essa vida futura. Compensa pensar na vida futura? Ou vamos viver o presente como se não houvesse amanhã? Então, são questões muito importantes para refletirmos. Antes, eu gostaria de falar um pouquinho, contextualizar um pouquinho a história da vida futura. Sobre essa questão, as primeiras civilizações, a humanidade sempre teve essa percepção de uma vida além da morte. A impressão de que não estamos sozinhos neste mundo, neste universo, que há uma força maior que está no comando de tudo, que está regindo todo este universo. No começo, esses povos criaram os deuses de acordo com os fenômenos naturais. É o Deus da chuva, o Deus do sol, tivemos também Deus da água, e assim foram criados vários deuses de acordo com as vontades humanas. E temos como exemplo de uma civilização muito adiantada os egípcios. É uma das civilizações mais avançadas da antiguidade, e eles acreditavam também na vida
eterna. Segundo a crença da época, a imortalidade do ser só seria válido tendo o corpo físico sido mumificado. Então eles acreditavam que para você ter a vida eterna tinha que conservar o corpo físico. E aí eles começaram a mumificar. No início apenas os faraós, os grandes, poderosos da época eram mumificados. Porém, ninguém queria ficar fora dessa, né? E essa prática se tornou comum, né? No povo egípcio. E evoluímos, né? Evoluímos e deixamos, né, os vários deuses para acreditar em um Deus único, em um único Pai. E os hebreus foram um dos primeiros povos a acreditar neste Deus único. E aí tivemos Jesus. Jesus que dividiu uma percepção de Deus, né? Velho Testamento, um Deus rigoroso, um Deus vingativo, bravo, severo, né? Jesus vem e nos mostra o quê? Um Deus muito bom, misericordioso e justo com seus filhos. Um pai amoroso. Ele chamava Deus de Pai, por isso que ele nos ensina a oração dominical do Pai Nosso. Olha a forma carinhosa. E Jesus sempre tratou da vida futura, sempre tratou da vida eterna. Todos os seus ensinos foram meios para se chegar ao fim, a vida futura, a vida eterna, o reino de Deus, o reino dos céus. Que nós vamos ver, que está dentro do nosso coração. E uma das passagens mais marcantes de Jesus é a parábola do bom samaritano, descrito em Lucas, no capítulo 10, versículo 25 e 37, que eu vou ler rapidamente. Né? Certa ocasião, veja, um perito da lei, ele queria pôr Jesus à prova. E aí ele pergunta a Jesus: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Veja, está falando de vida eterna. E aí Jesus pergunta: o que está escrito na lei? Né? Como você é a lei? E ele fala: olha, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, né? E ame seu próximo como a si mesmo. E aí Jesus disse: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá a vida eterna. Mas ele, querendo justificar, perguntou: quem é o meu próximo? E Jesus conta essa linda parábola. Um homem descia, veja, de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e ouviu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu, teve piedade. Aproximou-se, enfaixou as feridas, derramou, vinho e óleo, cuidando, colocou sobre o seu próprio animal e levou para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas. E aí Jesus pergunta, desses 3 personagens, o sacerdote, o levita e o samaritano, né, qual desses que realmente, né, foi o próximo do homem? E aí ele responde, né, aquele que teve misericórdia dele. E Jesus finaliza: vá e faça o mesmo. Uma frase marcante de Jesus. E aqui, muito interessante, ele coloca então essas 3 figuras. O sacerdote religioso, né, que escolheu a sua religião. O levita, que também era dedicado ao serviço do templo. E o samaritano, não foi uma figura aleatória que Jesus colocou. Samaritano, os samaritanos, eles viviam na região ali da Samaria. E os judeus tinham uma antipatia enorme por eles, por diferenças religiosas. Os samaritanos, eles não aceitavam as mesmas escrituras dos judeus, a não ser os 5 primeiros livros, né? Então, eles tinham um preconceito enorme. E veja, quem teria a tal vida futura, vida eterna? O samaritano, né? Jesus nos mostrou aqui que a caridade,
o bem que praticamos é a chave de entrada, né? E não qual religião você está frequentando, estudando ou o que seja. O importante é a nossa atitude. Não importa a crença, importa a sua atitude transformadora. Primeira lição de Jesus: fora da caridade não há salvação. Então, Jesus nos marcou com essa parábola. Outra passagem, também Lucas, no capítulo 18, versículo 24 e 25, Jesus diz, e é muito conhecida, é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Veja, ele está falando de uma perspectiva futura. E aqui ele não está dizendo que o rico não entrará no reino de Deus. Não. É mais fácil. Um camelo está dizendo que é muito difícil. Por que é muito difícil? Pelo apego material, né? Não só apego material, mas por aquilo que a riqueza desenvolve nas pessoas. A arrogância, maltratar o próximo, né? A arrogância, né, que eu já disse, também a ambição, né, em conseguir mais e mais, mesmo se isso prejudicar, né, as outras pessoas, a falta, a ausência de caridade. Temos também uma passagem muito linda de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, um doutor da lei, que solicitou uma audiência na calada da noite com Cristo, né, e eles tratam um assunto muito interessante. Nós já, inclusive, gravamos, né, um episódio sobre essa passagem com Nicodemos. Assista, vale muito a pena a nossa análise. E Jesus diz a Nicodemos: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, temos que continuar a nossa caminhada para ver o reino de Deus. O que é ver o reino de Deus? Limpar o nosso coração. Vamos ter que viver muitas vezes para nos purificar. Uma vida só é impossível. Uma vida nós não conseguimos nos depurarmos. Nós somos cheios de defeitos e precisamos voltar à carne com o véu do esquecimento do passado para deixar adormecido as nossas características que nos prejudicam, para criar novas virtudes, para trabalhar aquilo que está em nós. E Jesus também, num dos mais belos discursos, quando ele apresenta as promessas divinas da bem-aventurança, ele diz sempre numa perspectiva futura: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Veja que nós não estamos falando do agora, nós estamos falando do futuro. Então, Jesus é o guia da humanidade. Ele, além de ensinar, demonstra os seus ensinos com a sua atitude. E ele coroa, né, a vida futura com a ressurreição. Eu acho que é a cereja no bolo de Jesus. Porque com a ressurreição, quando ele aparece primeiramente a Maria de Magdala, Maria Madalena, e não foi por acaso que ele apareceu para Maria, uma mulher, né, a qual ele amava muito, e ela também dedicou e amava muito Cristo. Não amar no sentido vulgar da sociedade humana, um amor genuíno, né? Ele aparece primeiro a ela, né, coroando, mostrando que a morte não é o fim, é o recomeço. Então a ressurreição é realmente a cereja do bolo de Jesus. Depois ele aparece aos discípulos, e ele aparece muitas e muitas vezes, isso que o pessoal não sabe. Jesus apareceu diversas vezes, conviveu com os apóstolos durante um tempo. E isso está também escrito no livro sagrado. Temos Atos, olha, Atos capítulo 1, versículo 3, olha o que está escrito. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando, sem deixar dúvida nenhuma, que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Explícito também no Evangelho, basta ler, né? E aí, mesmo assim, né, alguns podem pensar que tudo isso é uma lenda, né? Mesmo sendo comprovado pela história que de fato Jesus Cristo existiu,
mas tem aqueles que realmente negam, né, e não acreditam, e a gente tem que respeitar. Mas há um ditado muito importante, muito interessante, que contra fatos não há argumentos. E a fim de despertar a humanidade a respeito de uma vida futura, de que o túmulo não é o fim, surgem por volta de 1800, até antes sempre existiu, mas com muita evidência, quando a sociedade já havia evoluído um pouco em sentido intelectual, lá para 1800, né, no século XIX, as manifestações, né, espíritas, e no começo eram fenômenos físicos e fenômenos que foram estudados. O que seriam os fenômenos físicos? Coisas batendo, barulhos. E aí as pessoas começaram a brincar, porque o homem faz muito disso, né? Quer brincar, né? E aí virou um entretenimento. Mesas que levitavam, cadeira que levitavam, que tremiam, batidas, né, que realmente respondiam perguntas, a quantidade de batidas é sim, é não. Depois eles passaram a colocar o alfabeto e aí as batidas representavam letras, formavam frases. E aí veio o Allan Kardec, né, e passou, ele era um professor, e ele passa a estudar essas evidências a convite. No começo ele era muito cético. Há um filme de Allan Kardec no Netflix, se você quiser assistir, vale muito a pena. E aí ele passa a estudar realmente com seriedade esses fenômenos. Primeiro ponto de investigação dele, se realmente havia fraudes, havia enganação. Óbvio que algumas pessoas faziam realmente fraudes, principalmente aquelas que não dotavam da mediunidade física, né? E aí Kardec passa a estudar esses efeitos partindo de um princípio de que não existe efeito sem causa. E se há um efeito inteligente, há de existir também uma causa inteligente. Né? Depois passaram a surgir médiuns que expeliam ectoplasma. Isso também sempre existiu, mas antigamente era considerado como bruxaria. Quantos e quantos médiuns de bom coração não foram mortos, né, por intolerâncias religiosas, queimados. Mas graças a Deus a nossa sociedade evoluiu. Por isso que hoje nós achamos que as coisas estão feias, estão ruins. Atrás era muito pior, né? E esses médiuns que surgiam, eles exalavam, né, expeliam, melhor dizendo, o ectoplasma, que é uma substância viscosa que saíam dos médiuns, né? Sai pelo nariz, pela boca, pelo ouvido, enfim. E aí a espiritualidade ela manipulava, né, essa substância. E tem um estudo muito sério feito por Chico Xavier, e tem uma palestra maravilhosa, vou colocar o link também na descrição deste vídeo, que tem as fotos, né? É uma pesquisa muito séria, eles colocavam esses médiums isolados, com várias questões ali para mostrar que não tinha fraude alguma, e esses médiums expeliam o ectoplasma e a espiritualidade, faziam formas, rosto, mão, braço, corpo, fotos que é inegável a sua autenticidade. Jornais à época cobriam isso, jornais, alguns inventaram que aquilo era uma fraude e foi de fato comprovado que não tinha fraude. E há vários estudos agora, recente, há uma série também no Netflix, uma série espiritualista, né? Não tem religião alguma ali, é realmente um estudo que eles trazem ali da ciência da alma, do espírito, a ciência da relação entre o mundo material e o mundo invisível, tá? Muito interessante também, chama Vida Após a Morte, que mostra também essas questões do ectoplasma, vale a pena assistir. E fora isso, temos a própria figura, um dos maiores personagens do Brasil, Chico Xavier, um médium humilde, abnegado, que viveu para ajudar o próximo, né, de uma forma muito simples. Escreveu mais de 400 livros e psicografou milhares de cartas, cartas consoladoras, cartas de mães, pais, maridos, esposas, sobre a vida após a morte. A vida continua. Quantos e quantos testemunhos de cartas de Chico que apenas uma mãe e o filho sabiam que foram reveladas. Pessoas caíam aos prantos
a partir do momento que olhavam e falavam, nossa, isso somente eu e meu filho vivemos, só eu e meu filho realmente sabemos, né, ou sabíamos, e isso veio à tona, né, uma prova inequívoca de que a vida continua, que a morte do corpo físico não é o fim. E aí, a questão da vida futura, realmente, né, não acredita quem não deseja. Por isso, Cristo disse por diversas vezes, abre aspas, está em Mateus capítulo 13, versículo 13, porque olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. Assim como disse Isaías, vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente deste povo está fechada. De fato, as pessoas olham, mas não enxergam. Escutam, mas não ouvem e nem entendem. E qual a relevância disso, né? Vocês já pararam para pensar o efeito se todos compreendessem sobre a vida futura? Algumas questões para refletirmos. Quantos suicídios poderiam ser evitados? Pois a morte não faz com que termine o sofrimento daquela pessoa. A pessoa entender que morrer não resolve o seu problema já evitaria muitos suicídios. Aliás, a morte nesses casos piora o sofrimento. Quantas pessoas não passariam a repensar as suas atitudes, compreendendo que todo ato há uma consequência, né? Temos que ter responsabilidade no hoje, fazer o nosso melhor no hoje, no agora, pensando no amanhã. O quão consolador seria se entendêssemos a vida futura quando um ente amado parte para a vida espiritual, tendo a certeza do reencontro. Não só, do reencontro, mas que este ente amado está ao seu lado. Pelo pensamento somos atraídos. Ele está ali, te ajudando na caminhada terrestre, esperando, né, a sua chegada também no plano espiritual, mas sempre com você. Quão consolador! Como seria consolador, né, entender que a morte não é o fim, mas a verdadeira ressurreição, o nascimento para uma nova vida. O quão importante para a nossa resignação, aceitar que as dores do mundo são consequências das nossas atitudes, pois somos eternos. E cedo ou tarde devemos reequilibrar o eixo que nós mesmos desajustamos. Por que praticar o bem? Por que não praticar o mal? Tudo isso converge para a vida futura, vida eterna. E quem tem a vida eterna, a vida futura? O corpo perecível ou o espírito imortal? Por isso, o abençoado conselho de Jesus, busque antes de tudo o reino de Deus e a sua justiça. Não busque os bens da terra onde os ladrões roubam, onde, né, são tomados pela ferrugem. Ele fala para não buscar, mas busque antes o reino de Deus, porque nós temos que também viver a vida terrena, a vida mundana, também há essa necessidade. Estamos aqui para aprendermos, evoluirmos, para vivermos, mas busque antes as riquezas da alma e para adquirir aquilo que realmente, né, vale a pena, que são as nossas virtudes, paciência, resignação, amor. Isso nós levaremos para a verdadeira vida. É isso a importância da vida futura. Então, essa era a mensagem que eu gostaria de deixar para você nesse primeiro vídeo do Evangelho Raciocinado em 2021. Muito obrigado pela sua paciência. Se você gostou, compartilhe este vídeo com os seus amigos. Gratidão e até a próxima.